Fala, Thiago. Tudo bem? E aí, fera, tudo bem com você, cara? Tudo Como certo? vai? Tá me vendo por aí? Não, seu vídeo não apareceu ainda não. Pois Só é, acho que voz. tua voz, acho que tô com um problema. Eu tenho que mudar. Eu vou ter que entrar pelo outro telefone. Só um instantinho, tá? Já volto. Tá bom, beleza. Foi uma live rápida essa, né? Bem rapidinho, viu? Espero que tenham gostado, então. Se não gostaram, eu vou contar uma piada enquanto isso, né? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Olha, bastante gente já temos aí. Boa noite a todos. Vamos lá. Que bom ver um monte de gente entrando aí. O Alexandre Cirino sabe aí que as piadas eram boas, né, Alexandre? Vamos lá, tá chegando o Alexandre aqui de novo, o Alexandre Moraes. Tudo bem, Paula? Ei, Alexandre, beleza, E aí, cara? cara, voltei. Meu telefone Tudo hoje em tá paz? tudo em paz, cara. Tudo a mil por Como é hora. que você tá? Cara, eu tô me divertindo bastante com essa história de não ter que voar pra lá e pra cá. É uma maravilha a história de ficar em casa. Pô, você sabe que eu tô gostando disso também, cara, porque, olha, eu vou te dizer, os 2, 3 primeiros meses desse ano foi pra lá e pra cá. Inclusive, tive aí em Floripa. Quer dizer, não Pois sei se você tá falando de Floripa, imagino que sim, né? é, Né? mas a gente vive voando pra cima e pra baixo, né, cara? Então, porra, eu tava com a agenda lotada até julho. Foi uma maravilha. E aí vem um monte de amigo aí também, a gente pode já revisar. E o Pisolati tá por aí, o Paulo Maximiano, ou seja, muita gente legal. E te ver também, O né? Que é Rui difícil. Henrique também. Ah, tem bastante. Tá aí Diga. também? Tá, tem um amigo aqui, o colega aqui, juiz daqui do Paraná também, o Rui. Oi, Rui, beleza? Como E é que aí, você Rui? tá? Tudo bem, cara? Cara, eu Pois, não sei como é que eu não te encontrei ainda em Florianópolis, tantas vezes que eu já fui por aí, né? cara, mas é que Floripa é um lugar maravilhoso, sim, mas é que eu tava num juizado, cara, e juizado é aquela selvageria, né? Tu tem lá três, quatro audiências rolando ao mesmo tempo e, pô, sair é meio complicado, então é, acaba sendo difícil, mas eu fico te devendo aí, a próxima tua quero tá presente. Ó, que isso, imagina, cara, vai ser legal, a gente toma um chopp juntos aí em Floripa. Tá sempre um clima agradável por aí, diferente de Curitiba, né, que tá sempre frio, É, então vai cara, ser bacana. eu estudei aí, né? Eu fiz doutorado em Curitiba, então acabei acostumando com a cidade, mas Floripa tem os seus encantos e eu realmente acho que daqui não saio mais. Tá certo, é isso aí. Voando na carreira, né, Alexandre? Seu livro de teoria dos jogos tá espetacular, hein? Todos os livros estão legais da editora aí, tá espetacular também, hein? Muito Cara, bacana. saiu um livro muito legal da Lara Teles, que foi Fernandes, que é defensora pública lá no Ceará agora. Um livro que é muito legal, muito sofisticado. Até mostrar aqui para vocês esse livro dela que trabalha a questão da prova testemunhal. Uhum. Eu acabei de pegar ontem, a minha abri, tá com um cheiro novo, mas isso aqui é muito a edição antiga, esse aqui. E Aham. eu fiz uma live com ela, aliás, um podcast com ela que está hoje no ar no Criminal Player. E ela fala sobre prova testemunhal. E cita um caso bem legal, cara, um caso do Antônio Cláudio, que é um sujeito que foi preso com uma acusação de estupro em Fortaleza e que o Innocent Project entrou no caso, fizeram junto com a defensoria e comprovaram numa revisão criminal que não foi o sujeito. Então foi muito legal, assim, cara. Ela narra o trabalho de poder daquilo que a gente trabalha muito bem, assim, que a gente já de algum tempo desenvolve, tudo vinculado à argumentação jurídica, eu com um passo na psicologia cognitiva que é tomar cuidado com os vieses e com a nossa autoconfiança muito exacerbada, né? Então, é um depoimento de uma criança de 11 anos que acusou um sujeito e os indicadores eram muito frágeis, os indicadores autônomos, mas mesmo assim ele foi condenado. Então, é todo um trabalho de não evitar os falsos positivos, né, que é o nosso grande desafio. E esse é a ponta do iceberg, né, cara? Vieses e heurísticas é a ponta do iceberg, na verdade, né? Tem muita mais coisa aí abaixo da linha da água, né? Esse Isso, sistema de valoração de prova,
também, enfim, um monte de coisa oriunda da psicologia do testemunho. Eu não sei se eu comentei contigo, mas eu já, agora em março, eu terminei um pós-doc lá com a professora Lilian, na PUC do Rio Grande Que do Sul, né? legal, cara. É, Ali, eu fiz no, ali, fala. eu fiz no início, no final do ano passado, terminei agora em março. E olha, Alexandre, eu vou te contar, cara, eu fiquei surpreso lendo essa literatura mais especializada aí no que diz respeito à valoração da psicologia do testemunho, muita coisa do Ray Bull, da Elizabeth Loftus, de outros autores. Olha, eu vou te dizer, a gente parece que está na idade das cavernas, na valoração da prova aqui. Não sei se é essa a tua opinião. O que você acha aí de valoração da prova no ambiente judicial atualmente? Ou policial também. O problema é o mesmo, né? E Sim, em especial na prova oral, mas existem outros problemas em outros meios probatórios também. Faz um apanhado para a gente aí. O que você acha disso? pois é, a grande questão é assim que a gente hoje, a gente vê ainda com todo o respeito que se deve ter a uma influência de Malatesta, por exemplo, do modo de pensar de Malatesta, nos jargões que são usados na metodologia judicial, que desconsidera toda a evolução aí da psicologia cognitiva só para ficar nela, né? A professora Lilian Stein tem um livro clássico sobre falsas memórias, que para a maioria das pessoas parece perfumaria, mas e o que a gente tem, e aí eu acho que o teu trabalho se associa a isso, nós não temos uma metodologia da decisão judicial. Nós sequer temos o quê? O juiz cita assim, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo, fulano de tal disse aquilo outro, logo está provado. Provado como, carapalha? Quando é que você costurou aqui? Como é que você determina fato? A Jana Matida lá, a gente tem trabalhado no Improvável, no podcast dela, ou seja, como é que você vai dizer que tá provado um fato? Não é porque você teve um salto de fé. Então a gente não tem uma metodologia. Quando a gente pega uma sentença e você também sabe disso, de outros países, por exemplo, uma sentença espanhola, uma sentença portuguesa, a determinação dos fatos ela não acontece por um logo, ela não acontece desta forma, ela acontece por uma costura em que você diz, ó, aqui nós temos que determinar se a conduta a X aconteceu. O fulano tal disse isso, que associa logo considerando o depoimento de fulano tal, que também disse isso, aquilo outro, mas você costura, né? Não é uma juntada de blocos, não é um depoimento em bloco, você trabalha todas as questões, então essa ausência é muito significativa, e no Brasil, né, depois que o Supremo Tribunal Federal começou a usar o BARD, ou seja, a ideia de para além da dúvida razoável, isso é tão maluco que isso virou como se fosse um sinônimo de certeza. Então, as pessoas usam as coisas sem saber de onde é que veio. Entender que é quase um uso ornamental também do para além da dúvida razoável. Porque não se tem... Claro que a dúvida razoável não é tão clara assim. A gente tem um podcast, eu e o Francisco Monteiro Rocha, sobre isso. E o nosso desafio é sempre o mesmo, né? Que a motivação... Tem dezenas de livros, né, Tiago? Tem dezenas de livros disso. O Gustavo Noronha também escreveu, a Cristina de Jesus. Vocês no Brasil... O Gustavo Noronha também é cria da Lilian, viu? Isso. Eu tive na banca de doutorado dele, o trabalho dele, acabei tendo a alegria de poder fazer o prefácio daquele livro dele clássico sobre falsas memórias. Nós escrevemos algumas coisas juntas, mas existe um certo desconhecimento conveniente por parte da magistratura, porque quanto mais você mete o pé nisso, mais você tem dúvidas, né? E a grande questão que você apontou ali de maneira reflexa é que ninguém está querendo aqui que seja absolvido ou condenado, todo mundo, que a gente quer demonstrar que para que a gente possa determinar fatos de maneira racional, de maneira minimamente objetiva, os procedimentos, os indicadores precisam ser suficientes. Eu não posso ter eu posso até ter um palpite, e nós todos como humanos temos palpites muitas vezes, mas a manipulação da prova oral, ela é muito, muito frágil. Por exemplo, a velha noção de que o policial não tem motivo para mentir, mas não é isso que se trata. Malatesta lá atrás tinha colocado essa regra, e ela é reproduzida pelo senso comum, mas não é disso que se trata. Eu preciso saber se tem coerência, tem integridade, tem aderência, ou seja, eu preciso buscar outros indicadores da prova. E aqui, se fosse assim, se todo policial fosse sacrossanto o seu depoimento, como, por exemplo, diz a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhum policial condenado por falso testemunho, né? Então, mas é que a gente acaba não levando em consideração os erros, né? Esse é um problema cognitivo. A gente acha que são só os acertos que devem ser levados em conta. Bom, mas tu escreveste sobre isso também, tens um monte de trabalho sobre essa questão. E qual foi o tema do teu pós-doutorado,
Tiago? Eu queria, nesse daí que foi Psicologia do Testemunho, estou vendo até o William aqui, Seconello. Olá, William, tudo bem? Pô, Nós estivemos juntos lá na reunião do grupo. Tá aí, ó. O William Nós não sabia estivemos juntos lá na reunião. eu não sabia que ele Oi? tinha Instagram, eu não sabia que ele tinha Instagram. Eu adorei o, o episódio improvável que ele fez com a Jana Matilda, tá muito legal sobre isso. Até procurei, ele me disse que gostava do Facebook, mas eu não vou muito no Facebook. Então é bom saber que o William tá aí. Vou te seguir, William, depois, pra gente bater papo. Aí, tá? Legal. Ele que é o cara da prova policial. Ele que é o cara da análise da ação policial. Como perguntou o Emerson aqui, se achava que toda ação policial, se a gente acha que toda ação policial deve ser gravada. Gravada é o mínimo, né, Alexandre? Não é só gravada, né? Gravada é o mínimo das questões. Deveria ser muito outras coisas, outros critérios, outras formas, né, entre elas ser gravada. Quer dizer, se não é gravada, isso daí já é uma desgraça para começar, né? Já é um problema para começar. Né? E tem ainda a questão do método de interrogatório, método de indagação, que se usa ainda o método Haig. Hoje em dia a gente tem algumas coisas mais modernas, como o PICE. Ou seja, tem muita coisa nova, né, Tiago, que acaba pelo modo de sempre ter sido assim. Eu tive uma aluna... Eu tive uma aluna que veio de Portugal e ela ficou apavorada. Ela disse, mas vocês não têm... A decisão do juiz é um salto de fé. O juiz acha e pronto, está convencido. E eu acho assim, ó, toda vez que numa sentença judicial tem um adjetivo que a prova está robusta, a prova é absolutamente mentira. É ali aquela... Assim, o coerente, firme, segura e harmônica. Pô, é a varinha de condão, né? Essa é uma fraude, assim, é quase Harry Potter, né? Ele está citando Harry Potter para Hermione para poder julgar. O cara que precisa dizer que a prova é fantástica é porque realmente ele está dourando a pílula e ali não tem muita... pelo menos eu levanto sempre... Às vezes está no modelo, né? Mas, em geral, quando o sujeito vem com muita veemência, muita eloquência, muito adjetivo, é porque ele não tem, de fato, a construção de indicadores fáticos reais. Agora, é interessante que essa não é uma situação somente nossa, né? Se a gente for elevar um pouco a visão aí e olhar para os sistemas internacionais, a gente vai encontrar, por exemplo, o sistema jurídico judicial interamericano. A Corte Interamericana se utiliza muito da sana crítica, por exemplo, a teoria da sana crítica, aquela teoria, a subteoria que é produto dessa, que é a chamada prova para melhor resolver. Quer dizer, eles, em alguns precedentes, chegam a equiparar situações políticas, econômicas, sociais, com meios de provas, como, por exemplo, uma prova oral. Né? Isso é uma coisa meio bizarra, uma coisa que não poderia acontecer. Se aqui a gente não tem critério para valoração das provas mais básicas, mais rasteiras, aquelas do dia a dia, as mais cotidianas, como uma prova oral, ou então analisar uma prova pericial de acordo com critérios científicos, como, por exemplo, aquele critério do caso Daubert, aqueles critérios do caso Daubert mencionados aí e já utilizados pela Suprema Corte norte-americana desde 1990 e pouco. Quer dizer, a gente não tem nada disso, a gente infelizmente está aqui acreditando nos peritos porque fomos nós que designamos o perito, estamos acreditando na testemunha porque a testemunha olhou para cima, para baixo, para o lado, não piscou, ou então não acreditamos porque gaguejou, ou então, quer dizer, fica numa paranoia meio infantil, meio superficial, que se elevada aí a outros sistemas, é a mesma, né? Quer dizer, a sana crítica, o que é hoje em dia? É você fazer uma valoração eminentemente subjetiva de situações objetivas. Você mencionou a jurisprudência, ou o critério espanhol, né? Lá tem um critério quadrifásico muito interessante, que é estudado na teoria da decisão judicial para a utilização da prova oral. Então, dizem eles lá, entre outras coisas, que a testemunha tem que ter um depoimento firme, e aí, valendo para testemunha ou declarações de vítimas ou acusados, um depoimento firme, tem que ser seguro, e o último dos requisitos dele é que tem que ser corroborada por meio de uma prova objetiva. Né? Aqui no Brasil, a gente tem aquelas coisas meio malucas, como, por exemplo, na dúvida entre a palavra da vítima e o acusado, você acredita na vítima. Né? Como é que a gente poderia construir critérios talvez epistemológicos mais firmes, critérios epistemológicos mais consolidados para tentar analisar a prova no ambiente judicial brasileiro? O que você acha disso? Na Espanha quem tem tentado muito isso é o Jordi Ferrer, né? E tentando construir uma teoria epistemológica da análise probatória, o que é uma tentativa interessante, mas é uma tentativa, de certa maneira, me parece um pouco incompleta também. A gente deveria ter uma
uma visão mais interdisciplinar, concatenar a epistemologia com também a filosofia, ou talvez também a psicologia do testemunho, e como você estuda muito a teoria dos jogos, como é que a gente poderia fazer essa sopa toda aí, Alexandre, para tentar chegar a uma conclusão, para ajudar aí os nossos colegas que estão assistindo e, eventualmente, a gente poder analisar a prova de uma maneira mais segura e mais racional. Racional aí sempre lembrando a racionalidade que eu digo no sentido da teoria da decisão, né? Que é, que é sinônimo de controle, né? Então, isso. A gente analisar a prova de uma maneira mais controlável, digamos assim. Como é que a gente poderia fazer isso? Você acha que a teoria dos jogos responde a tudo isso sozinha? Vamos lá, então. Vamos primeiro dizer assim, eu acho que quando o Jordi, que vai estar no Brasil aqui no evento, vai participar do evento ali da USP em relação a isso, eles procuram fazer o quê? Criar uns estándares probatórios, ou seja, critérios para avaliação da prova, de maneira que eles entendem a verdade como objetivista. Então, eles não procuram fazer estándares probatórios subjetivistas, eles procuram a partir de uma verdade como correspondência. Eu tenho já de largada, como o Jeff Amadeus está ali, também participando dessa live, eu tenho objeções a esse modelo objetivista de compreensão da realidade, ou seja, esse modo objetivista, na largada, filosoficamente, eu tenho uma objeção, porque ele acaba simplificando como se nós tivéssemos um adequácio de mente e coisa. Então, mas tudo bem. Mas é um passo, ele vai restringir o seu objeto para buscar indicadores objetivos em que possa ter essa questão. Quando se trata de reconhecimento judicial, a gente tem aí o quê? Minimamente o cumprimento da regra, e se um show-up aí gera falsos positivos de maneira assustadora. A apresentação de fotos, a apresentação do WhatsApp, tudo isso gera uma infinidade de falsos positivos, como você viu. Eu lembro da Lilian Stein contando o caso do sujeito que foi assaltado, o taxista, que disse um depoimento que reconhecia o agente, tinha mais certeza de que ele era o sujeito que tinha lhe praticado o roubo do que tinha certeza que era pai dos seus próprios filhos. E depois o sujeito que roubou apareceu com bens dele e aí ficou uma situação complexa. Porque para nós juízes, eu, tu e a grande maioria, a grande maioria não quer fazer maldade. O problema é que você não tem indicadores objetivos também para fazer isso, muito pela ignorância da própria magistratura, que não fez esse salto cognitivo em relação àquilo que você está falando. Você podia ter ficado... Você não vai mudar o seu salário se você fizesse um pós-doutorado ou não fizesse um pós-doutorado. Você buscou estudar para ampliar o seu horizonte de sentido. Quando você restringe o ambiente de sentido na sua inércia, você acaba fazendo o que sempre se fez, que é o mais fácil. Afinal de contas, é convolado pelos tribunais de maneira geral. O que a teoria dos jogos faz é uma teoria formal que vai entender se o juiz for o Tiago, eu posso incluir no círculo hermenêutico daquele caso, ou seja, naquele horizonte de sentido, novas perspectivas. Eu posso... o Tiago sabe que é falso memórias. Então, bom, ele pode... as perguntas que eu posso direcionar para a testemunha em relação ao modo como ela reconheceu o agente, o modo como ela lembra da questão, elas podem fazer sentido para ti. Se ela fizer isso, ela já sabe que para ti não tem esse efeito. Ela pode buscar no tribunal, mas para ti, para o teu mapa mental, falsas memórias é um fenômeno que pode existir. Nós não temos uma máquina para fazer isso, mas nós podemos criar indicadores para que isso aconteça. Então, se você vai pegar um juiz então, a teoria dos jogos é uma teoria formal, né? Eu tenho que estudar os players pelos quais eu vou interagir e se é viável. O que há também é um uso, assim, e aí eu reconheço que é um abuso, é porque muita gente não tem tese defensiva e quer inventar falsas memórias para tudo. Não é falsas memórias para tudo. Quando você usa um instrumento como esse, e o Seconello está aí, tem peritos que hoje em dia podem participar, podem emitir laudos em relação a como você pode ampliar suas perguntas numa audiência. Então, estudar o que foi dito, estudar quais as omissões, porque, em geral, o que os juízes e os policiais gostam é que a testemunha vá direto ao filé mignon. Reconhece ou não reconhece? Sim, reconheceu. Então, reconheceu quase como se fosse uma bênção, tudo que vem depois acaba não sendo importante. E quando o próprio Código de Processo Penal estabelece que a testemunha tem que narrar tudo e depois, eventualmente, fazer o reconhecimento. Quando se coloca a carroça na frente dos bois, o perigo vai embora. Então, eu já tive casos em que eu reconheci, como na sentença, falsas memórias. Em Santa Catarina, nós temos vários juízes que fizeram falsas memórias, e fundamentalmente em reconhecimento, porque
aqui um jovem negro, cabelo raspado, qualquer um pode ser reconhecido. Então, quando você vai estudar a Cristina Mazzoni e outros autores que vão trabalhar o problema da discussão por exemplo, do reconhecimento interracial, você acaba colocando em dúvida esses indicadores. E a nossa prova aqui não é que eu tenho um palpite que foi o agente, eu tenho que ter indicadores externos cada vez mais robustos. Se eu não tenho indicadores externos, o nosso sistema dá uma resposta, que é uma resposta de absolvição. Eu, você e boa parte da magistratura, uma pequena parte da magistratura, tem isso como meta. Eu não tenho responsabilidade em fazer segurança pública nem atribuir responsabilidade. Eu tenho que, a partir da prova produzida, verificar se ela atende os requisitos suficientes ou não. Eu e a Jana Matilde escrevemos um texto sobre o estando probatório como salto com vara, entendendo como salto com vara, que é o quê? A ideia de pensar o próprio esporte, né? Quando você coloca salto Sarrafo, né? do sarrafo. Então, assim, pô, A altura do sarrafo. A altura do sarrafo. Eu tenho, assim, como você colocou, tem crimes, por exemplo, aconteceu uma agressão entre o marido e a mulher dentro do quarto. Eu tenho limitações próprias do reconhecimento externo, mas quais são os indicadores que eu posso buscar? Vale a pena pensar numa entrevista cognitiva em que eu possa terceirizar para um profissional adequado, para que possa, com tempo, sem a pressão da sala de audiência, sem todo mundo olhando, sem ser o foco, para que ela possa discorrer sobre aquilo e ter indicadores externos ou não? Me parece que é importante uma entrevista cognitiva em boa parte das crianças. Por exemplo, essa fraude, isso é uma fraude. Esse negócio de depoimento especial, depoimento sem dano, isso é uma fraude, isso é um estelionato judicial. Isso aí porque é uma princesa que diz que pode fazer, vem com essa questão de que é a onda mundial, e aí os juízes se apavoram em ser chiques e poder fazer a tal da depoimento especial, que é... Eu tenho vergonha de que é psicólogo e assistente social que participa disso, porque está instrumentalizado, ou seja, é uma postura antiética, porque ali você não pode ser o pau de selfie do juiz, do promotor. Não pode ser se você é assistente social, psicólogo, você tem que ter pelo menos ética com a sua função. Ali você não está fazendo a sua função, você está fingindo por procuração que você está indagando a testemunha. Por quê? Porque os juízes e promotores são incompetentes para fazer esse tipo de pergunta, e são mesmo. Por isso que não tem que fazer pergunta. A gente tem o quê? Faz uma entrevista cognitiva, dentre os diversos instrumentos, mas o que é mais viável, para que dali você possa buscar indicadores. Porque o depoimento especial, o depoimento sem dano, é um estelionato, mas assim, é uma fraude tolerada em nome do bem, né? Porque todo isso, vamos proteger, não se está protegendo, não se tem nenhum indicador sério de que isso funciona. Aliás. E é engraçado, né, que o depoimento especial, ele pressupõe que vai ser tudo resolvido em uma ocasião, né? Quando, de repente, você tem aí às vezes, um psicólogo trabalhando com uma pessoa vítima, uma criança que foi vítima de um abuso sexual por diversos anos, diversas sessões, e aí é como se a lei falasse, não, para os casos que vão a juízo, em uma sessão isso vai resolver. E vai ser resolvido pelo psicólogo, né? E que, além disso, depois de um tempo, o juiz e os outros atores processuais vão poder perguntar, mas somente esclarecer, somente coisas complementares, porque já vai estar tudo resolvido pelo psicólogo numa primeira olhadela. É realmente exigir demais do profissional, né? Não é nenhuma coisa boa para o próprio profissional, porque ele está se colocando numa situação ali em que ele não a situação é binária, ou ele consegue ou ele não consegue, quando não funciona assim, não é para ser binário nesse ambiente, né? E a criança tem o direito de falar, ela não tem o dever de falar. Então, aquela construção de um imaginário, de uma salinha, aquilo é uma fraude. Porque se a coisa fosse séria, e aí a gente quer que a coisa seja séria, é que a gente, todo o trabalho que a Lilian Stein fez, todo o trabalho que foi feito é dizer o seguinte, bom, eu quero que um psicólogo possa, de fato, no tempo da criança, na hipótese... E aí tem um problema que é o viés do entrevistador, ele já está ali, no viés do entrevistador. E o que é mais bizarro é que o êxito do depoimento especial é que tem mais condenações. Pô, os caras, isso é uma correlação ilusória, isso beira má fé. Isso beira má fé, porque é uma correlação ilusória. O fato objetivo de você ter mais condenações, eu não tenho pesquisas realizadas com isso, mas eu não posso deduzir de um resultado como esse que funciona o depoimento, porque aqui eu posso ter o viés do entrevistador, pode ser as condições pessoais, ou seja, alguém que decide, porque o Conselho de Psicologia e o Conselho de Serviço Social reconheceram que essa prática é antiética, é uma prática que não é própria da função.
O sujeito que decide participar como pau de selfie de juiz e promotor, porque ele não é nada além do que por incompetência do juiz e do promotor, ele vai fazer a pergunta, ele sofre do viés do entrevistador que já vem do juiz. Quem assistiu qualquer audiência praticada dessa ordem é mais ou menos como o SOS do bem. As pessoas vão lá para poder resolver a questão, viram como a ideia do quê? Da premissa sobre os fatos, o viés do entrevistador, o efeito da confirmação, enfim, tudo isso que a gente estudou. Mas para esse povo que acha que está fazendo o bem, que está na ordem do bem, que está numa cruzada da Cruz Vermelha para a salvação das crianças, porque ninguém quer que as crianças não sejam. A minha pergunta é se você de fato está respeitando a criança quando você coloca ela obrigada num tempo específico, numa audiência, para poder falar. É muito mais ético que você deixe um profissional capacitado. Tem muita gente que faz isso, muita gente que estudou já e poderia ser qualificada, para que a gente faça o quê? Deixa a defesa fazer quesitos, deixa a acusação fazer quesitos, deixa, eventualmente, o juiz que não deveria perguntar, fazer perguntas, construir essa interação com a criança, respeitar o tempo dela. Então, é nisso que eu não consigo entender essa fraude que é o depoimento especial. E esse é um dos problemas, né, Alexandre? Se a gente trouxer a questão para trouxer o problema para uma questão mais básica, por exemplo, você tem diante de si uma testemunha, tá? O nosso código, tanto o penal quanto o processo civil quanto o processo penal, eles não estabelecem metodologias positivas. Nós sabemos, eles estabelecem juízos de exclusão, juízos negativos. Quem você não pode perguntar, o que não pode perguntar, quem não pode ser testemunha, não diz o que deve ser perguntado ou como deve ser valorado. Então eu sou um juiz, digamos lá, com 30 anos, estou olhando para aquela testemunha, já estou lá com forte viés confirmatório baseado na ideia de que eu já tenho uma consciência e já tenho aí um conhecimento prévio sobre o que está sendo, o que vai ser dito como mentira ou verdade. Não penso em graus de corroboração, não penso em metodologias para inquirição, não penso em absolutamente nada disso. Né? E aí então, como é que eu vou fazer? Aí você é um advogado que está lá assistindo a audiência, só que você é o cara que estudou tudo isso, você é o cara que sabe que o CPC e o CPP estão em descompasso com a teoria mais atual da psicologia do testemunho, estão em descompasso completamente com a epistemologia, estão em descompasso também com as teorias mais modernas que são utilizadas em termos de perguntas sugestivas, feedbacks positivos, feedbacks negativos, perguntas confirmatórias, falsas memórias, memórias emocionais, tudo isso, você sabe tudo isso. De repente o magistrado então inquire e aparece uma coisa que por exemplo, um feedback positivo, né? E o que você faz? Me perguntaram isso outro dia num curso. Tá bom, eu entendi tudo isso, mas eu sou advogado. Então eu estou lá na sala de audiência e de repente o juiz então propõe uma determinada pergunta, né, que padece de um desses vícios. Geralmente é uma pergunta confirmatória ou geralmente é um feedback positivo. E aqui atenção, o feedback positivo não precisa nem ser falado, pode ser através de olhos, de uma manifestação corporal, linguagem corporal. E aí o que faz o advogado? Né? Ou então o juiz vai começar a inquirir uma testemunha e ler a denúncia ou ler o depoimento dele anterior a que ele foi prestado na delegacia. Né? Praticamente quase que perguntando para ele, aí, a assinatura é sua? Você confirma isso? Então beleza, fechou. Tá? Aí você é o advogado que tem ciência de tudo isso. O que você faz? O que você recomendaria para ele, Alexandre? Vamos ver se coincide com o que eu recomendei. Bom, vamos lá. A pergunta é um pouco assim, o Marcelo Meirelles, nosso colega que também é magistrado, tá aí. Obrigado, Marcelo, quem está assistindo. E a grande questão assim que eu não tenho, quando você está no viés e você sempre fez aquilo, e eu vou dar um passo atrás. Eu, Tiago e qualquer colega meu nunca fizeram qualquer curso para perguntar. Nós passamos a graduação sem saber como perguntar, nós passamos o concurso sem saber como perguntar, e se algum de nós fez algum curso sobre testemunho, psicologia de testemunho, foi porque nós éramos curiosos. Então, a grande magistratura não tem isso como uma realidade. A realidade da magistratura é uma realidade inquisitória, que ainda se faz aqueles interrogatórios capciosos para poder fazer blefe, fazer trunfo, pegar o acusado no contrapé, como se fosse uma sanha pela verdade. E aí, nesse momento, e aí eu acho que a teoria dos jogos eu acabo falando isso no livro, nesse momento o que resta para o advogado é o enfrentamento para buscar depois uma nulidade. Se ele tiver chance de perguntar,
é fazer aquele velho modelo, né? Eu não entendi bem, e fazer aquelas táticas de perguntas que a gente deve saber, ou seja, tem que saber onde você quer chegar, os indicadores que a testemunha vai falar. Quando a gente pega ali o livro do espanhol, aquele que tem psicologia do testemunho, um livro branco e azul, e depois tem um vermelho, fugiu o nome dele. Ele coloca oito contextos em que você pode fazer a pergunta, que depois, não na mesma ordem, mas a própria Lara coloca no livro dela, ou seja, que você tem 8 indicadores objetivos de qualidade de testemunho. E o que ele faz? Ali, ele só vai ter um enfrentamento, não vai ter possibilidade de mudar a convicção do juiz, que já está arraigada, está há 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu tenho sugerido que, de fato, a gente pode fazer uma coisa diferente. Por exemplo, chegar um pouco antes da audiência, falar que leu o livro, li o livro da Lília, até comecei a estudar isso aqui, pô, interessante. O que eu acho que, se há uma possibilidade de alteração, é no grooming, que é aquela conversa jogada fora. No enfrentamento, o juiz não deve voltar atrás, e o máximo que você vai poder fazer é plantar para o futuro uma discussão para, eventualmente, nulidade, alguma coisa. Mas, naquele momento, o enfrentamento, que é o que acaba restando, dá ao advogado uma situação de desfavorável. Então, do meu modo de ver, e eu tenho vários colegas meus que deram já esse feedback positivo para mim, que faz o quê? Compra o livro da Lara, e vai levar para audiência. Leva para audiência. Então, ou então o da Lilian. Deixa eu mostrar o da Lilian aqui, ó. Isso. Então, esse livro é do caramba. Esse livro é fantástico. Esse livro eu comprei no aeroporto em Congonhas e li numa tacada. O que acontece? Você leva o livro, folheia o livro, no intervalo da audiência participa, ou seja, diz que é legal. Teoria dos jogos, né, Alexandre? Teoria dos jogos aí. Porque se você não vai esperar que o juiz saia para comprar um livro, para fazer. Então, que interessante, aqui conta o caso, um erro do Cláudio. Quer o livro? Pega o livro. Ou seja, você está investindo em que o juiz possa ampliar os horizontes. Porque dos tribunais a gente tem muito pouca expectativa. Você sabe que, em geral, os cursos que os juízes fazem, salvo aqueles poucos que têm realmente interesse, é para cumprir programa de milhagem, que é ter a milhagem para poder ter a promoção. Se não tiver a promoção, tem que ter tantos cursos. Sim. Então, ele vai fazer o que acha mais legal, mas também não tem esse engajamento. Aqui em Santa Catarina é muito interessante, que você já participou de vários cursos e você é muito bem quisto pela magistratura, porque o que eu acho muito legal do teu modo de abordagem é que também todos os teus artigos têm um título sugestivo, né? Então, você não vai falar assim, indicadores para o depoimento. Por que a Rapunzel não fez tal coisa? Então, quando você consegue usar a metáfora para fazer sentido no dia a dia, é mais legal. Mas o que você falou para ele? Então, fiquei curioso. O que eu falei para ele? Eu falei que, na verdade, o que acontecia era o seguinte, que a gente estava num trabalho de formiguinha por agora. Agora, o que acontece? Se você for reparar, o cenário é totalmente negativo. Não tem absolutamente nada positivo. A gente não tem profissionais preparados, seja no âmbito da magistratura, seja no âmbito da advocacia, seja no âmbito do Ministério Público. Não temos policiais preparados para isso. O William está cansado de trabalhar aí com policiais, sabe que isso é verdade, não tem. O relatório lá que foi feito com coordenação da professora Lilian, né, pelo IPEA, o diagnóstico que foi feito pelo apoio do IPEA, demonstrou lá que não tem, seja no âmbito da polícia, seja no âmbito da magistratura, não tem, tem muito pouca gente, para não cair na falácia da generalização, mas tem muito pouca gente que efetivamente se preocupa com essa situação, né, e que se preocupa em tentar encontrar aí um ponto científico de comprovação da prova, e não que seja algo oriundo de um intuicionismo meio barato, meio Sérgio Malandro, ou então assim uma coisa meio infantil, né? Só que o problema é que está tudo contra hoje em dia, desde o primeiro grau até o STJ, nós temos, quando se manifestam sobre esse ponto, se manifestam de uma maneira equivocada. Vamos lembrar aí que a orientação jurisprudencial do STJ para dar prevalência à palavra da vítima, e vamos lembrar uma outra também, uma súmula do STJ, dizendo que a questão da fluência do tempo, né, não é fator por si só necessário para antecipar a colheita da prova oral. Quer dizer, você tem de repente aí policiais que são inquiridos um ano e meio depois do fato que ocorreu,
e já não se lembram de nada, olham aquele depoimento que ele deu antes, obviamente ele vai ter interesse em confirmar aquilo, né, para não cair em maus lençóis também. O juiz, por outro lado, a testemunha chega, ele não se preocupa com a testemunha que está logo na sala de audiência, logo no corredor, esperando para entrar na sala de audiência, achando que o importante é ouvir separadamente, depois de não manter as testemunhas juntas, né? Então, quer dizer, está tudo errado. A situação é um pântano, na verdade. A situação que a gente vive nesse ambiente é uma verdadeira selva, não tem nada certo, está tudo equivocado. E o pior, a questão é que demanda um aperfeiçoamento pessoal. Acho que demanda um aperfeiçoamento pessoal. Isso que eu expliquei para ele, ó, é um trabalho de formiguinha. Você vai fazer isso agora? Vai me fazer essa pergunta agora? Agora, espero que daqui a uns 20 anos você perceba que a situação mudou e que não é mais necessária essa pergunta. Por enquanto, o que a gente vai fazer? É tentar escrever artigo, é tentar escrever livro, é tentar dar curso, é tentar fazer isso que a gente está fazendo, uma live para tentar mostrar como é que a coisa funciona, se é que funciona, com base em quê, por que está errado, o que está inadequado. Mas sabe, Alexandre, eu acho que de tudo, embora a gente viva aí um pântano total, tem um aspecto positivo nisso. O aspecto positivo é que finalmente nós começamos a debater essa questão. Finalmente nós começamos a tratar do ponto. É como a teoria da decisão judicial, né? E o 489 e agora o artigo 315, parágrafo 2º lá do CPP, né? Me lembra se não foi isso, mas acho que é isso, sim. Isso. Então, isso daí já ainda soa estranho. Os posicionamentos do STJ a respeito do 489 são nada, assim, são péssimos, né? E acredito que o do 315, parágrafo 2º, vão ser também. Por quê? Porque ainda soa estranho você analisar a decisão por conta da sua racionalidade, ou seja, da sua possibilidade de controle. Ainda soa estranho você falar que existe aí a possibilidade do juiz produzir uma decisão em desvio argumentativo, né? Ainda, por incrível que pareça, não se dissocia a pessoa do juiz da função que ele ocupa enquanto juiz. Aliás, nem o próprio juiz faz isso. E a prova mais contundente disso é que o juiz, ao invés de, em muitos casos, ressalvar sua posição pessoal e, por coerência, seguir um posicionamento oriundo aí de uma corte superior, ou até de um tribunal internacional, né, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele insiste no posicionamento pessoal, ainda que contrário ao sistema, de maneira que ele não está percebendo que existe um desacoplamento entre a figura dele, né, e o cargo que ele ocupa, a função que ele ocupa ali, que faz parte de uma engrenagem. Então, quer dizer, a gente ainda vive, me parece, tanto na teoria da decisão judicial, e claro, a valoração probatória, ela faz parte do contexto da teoria da decisão judicial, entre outros eixos, né? A gente ainda vive uma fase muito superficial, a gente ainda vive uma fase muito incipiente, alguma coisa aí que demanda uma estrada muito grande aí pela frente, mas tem sempre um ponto positivo, e o ponto positivo é que finalmente a gente está discutindo. Então eu estou falando isso, você está falando isso, a Janaína está falando isso, a Lara Teles está falando isso, a Raquel Erdi está falando isso, o Gustavo, o William, a Lilian, e de vários ramos do saber, né? Então está sendo interessante porque a gente está tentando fazer aí um trabalho de formiguinha, na verdade, você tentar convencer os seus colegas, tentar convencer os promotores, tentar convencer aí os advogados, os operadores do direito de uma maneira geral, para poder fazer o que é certo, para poder evitar que sejam cometidas arbitrariedades, para evitar que sejam cometidas injustiças, para evitar colocar aquele cara que é inocente na cadeia e por muito tempo afastado só porque teve uma vítima que reconheceu ele supostamente, mas porque ela foi influenciada muitas vezes por uma foto de WhatsApp que foi mostrada pelo policial. Quer dizer, pelo menos a gente está discutindo isso, está debatendo esse ponto, né? E isso já é positivo. No meu livro eu acabei defendendo que antes não tinha, eu fiz o livro já há um tempo, nessa edição eu continuo sustentando que a gente deveria pensar a prova testemunhal da mesma modo como é a cadeia de custódia. Então, uma das táticas de argumentação, de perguntas, de questionamento que eu defendo é que você possa pensar metaforizando com a cadeia de custódia. Isso tem um trabalho muito importante que, assim, os alunos meus lá, eu fui dar aula para os alunos, eles perguntaram assim, professor, como é que eu posso perguntar para o policial? Bom, a gente não tá pelo fato de ser médico, policial, juiz, o que quer que for, é uma testemunha, então eu preciso tratá-la como tal.
E para tratá-la como tal, eu preciso entender o que ela faz. Então, eu disse, o advogado estava reclamando que os policiais às vezes não viram a ocorrência e tal, e que foram lá prestar declarações que parecia que eles tinham sido contados para eles, eles narram só o que é suficiente. Eu disse, pois é, você já estudou o manual da Polícia Militar? Por que eu tenho que estudar o manual da Polícia Militar? Me respondeu ele. Por um motivo simples. Você tem que saber que em cada ação tem 4 policiais, tem 5 policiais, cada um tem uma função. Por exemplo, uma audiência que eu fiz, e um advogado que tinha sido meu aluno perguntou, o policial chegou, narrou aquilo tudo que o Ministério Público queria, e aí o advogado perguntou, o senhor estava naquela operação com mais alguns colegas? Sim, tal. O senhor, qual é a sua patente? Ah, sou soldado. O senhor realizou qual função naquele dia? Ah, eu fazia o perímetro. Quando faz o perímetro, o cara não vai para o lugar do crime, ele ficou fazendo a segurança. Então, tudo aquilo que ele disse em relação ao conteúdo foi por ouvir dizer. Se ele estava fazendo o perímetro, a segurança da viatura, ou seja, a viatura ficou estacionada longe, ele não foi ao local. E aí é o mais desafiador, porque quando o advogado fez essa pergunta, o senhor ficou fazendo perímetro, fiquei fazendo perímetro, ok. Sabe o que o advogado fez? Não faz mais pergunta, porra. Não dá chance dele voltar atrás. Porque ele foi até o ponto, Claro. ele só queria ser aquilo, ó. Tudo que ele não vai precisar fazer prova real, esculachar, xingar, ele já conseguiu o que ele queria. Bom, o senhor fez o perímetro. Bom, fez o perímetro. Tá no manual o que é fazer perímetro. Fazer perímetro é cuidar da viatura, cuidar da segurança do pessoal. Ele não foi na cena do crime, ele não viu onde é que estava a droga, ele não viu quem pegou. Bom, então você leva a quem assistiu. Então, saber as regras técnicas da Polícia Civil, as regras técnicas da investigação, auxilia o seu desafio de poder fazer isso. E o que é mais legal, assim, eu acho que você colocou isso muito bem, a gente tem que estudar. E o livro da Lara Telles, esses dias um amigo meu contou, que me mandou mensagem essa semana que eu fiz uma publicidade do livro dela, que o cara comprou 4 livros para dar. Um para o juiz da comarca dele, um para promotor e um para o delegado. Então ele fez o seguinte, bom, se eu quero que essas pessoas comecem a pensar o que eu quero, eu não posso simplesmente imaginar que um dia eles vão entrar na internet, vão comprar o livro. Pô, eu quero que ele comece a pensar sobre isso, que ele comece a ter vez. Aí eu disse assim, tá, e para assessoria tu não comprasse? Ele disse, putz, vou comprar mais 4. Eu disse, porque a gente tem que falar para o juiz e para a assessoria, porque a assessoria tem um papel muito legal. A assessoria tem que entender, nós todos temos assessores. Aliás, dar um abraço para o André aí, que é nosso parceirão, que vive quebrando nosso galho aí contigo, para ti. Queria ver se tu não queres emprestar, vender o André para mim, não queres? Não, esse está fora do mercado. Esse é imprestável. É, no bom sentido. Tô brincando, André, contigo. Então, assim, muito dessas táticas que a gente vai fazer, que eu acredito, e aí eu defendo no livro, é que muito do processo você vai para a preparação. Você teve o Beron Rocha, que é um defensor lá do Ceará, ele é um cara muito legal, né? Então, o Beron Rocha contando que estava na vara, que ele trabalhava na vara criminal, e chega um advogado e diz assim, doutor, queria falar com o senhor. Aí ele pensa, não, eu não sou o juiz. Mas o senhor não é defensor? Sim, sou eu o defensor. O que o senhor quer? Porque, afinal de contas, o senhor é acusado? Não, eu sou advogado. Mas o que o senhor quer comigo? É que eu quero conhecer o juiz. O juiz pergunta, ele faz pergunta fechada, pergunta aberta, ele deixa ler o depoimento. Ele fez o quê? Ele foi se preparar para justamente não levar uma surpresa. Claro. Então ele assim, pô, Alexandre, o advogado foi muito perspicaz, porque ele disse, o juiz deixa perguntar, o promotor faz perguntas que conduz, assim, aquelas perguntas assim, o cara é acusado de porte de arma de fogo. Aí o promotor pergunta, sim, uma arma de fogo? Sim. Era um 38? Sim. Porra, tipo da pergunta que não pode ser feita, mas ela agiliza. Quem está com pressa acaba fazendo, porque, vamos ser sinceros, né? O juiz, o promotor e o delegado não arriscam a pele, porque no final do mês o salário é o mesmo, ou seja, às vezes a urgência, a pressa, ela é contraproducente com esse tipo de coisa, salvo um compromisso democrático, com devido processo legal, e não de má fé, não está dizendo que é de má fé, mas a própria instituição enseja esse tipo de comportamento. Né? E aí, aliás, o livro dela está R$ 39,90, da Lília eu não sei quanto é que está, mas R$ 39,90 dá para comprar para o juiz, promotor, assessoria, dá para fazer um baita de uma divulgação. E dá para você fazer um sorteio também ao vivo, né, Alexandre? Ora, o pessoal que está assistindo aí, né?
eu tenho um sorteio do meu Teoria dos Jogos e Processo Penal, o livro que saiu essa semana, que é o Short Introduction, que eu fiz uma introduçãozinha, e aí tá sorteado, que no final, quem tu disser que ganhou, tá valendo. Manda o livro. Tá, beleza. O da Lilian eu acho que não tem mais para vender. Tá esgotado. Ela até me deu aqui quando eu tive com ela, ela fez uma dedicatória aqui, Que legal. porque não tinha mais para vender. Uma pena, tem que ser reeditado, eu acho, né? Porque é muito importante, muito bacana. Vou aproveitar aqui e perguntar uma outra questão de prova aqui, Alexandre, para a gente poder depois fazer uma dinâmica que eu acho bacana, que eu já conversei contigo. O que você acha da teoria da perda de uma chance no ambiente penal, processo penal, cara? Então, por exemplo, lá, o réu alega que não roubou um carro e pede uma perícia de digitais. Aí a perícia não é feita porque o Estado não tem condição de fazer. Na verdade, a investigação que é feita é meio da Idade Média ainda, né? O negócio não é... Parece CSI, mas não é, né? Aí a defesa depois alega a perda de uma chance aí porque não teve a oportunidade de provar que as digitais confirmariam que a pessoa não roubou, não furtou. Vamos botar um furtar aí para ficar mais fácil, furtar aquele veículo. O que você acha disso? Funciona isso ou não? Em 2000, olha só como é interessante isso, né? Em 2014, eu escrevi o primeiro artigo sobre isso no processo penal. Fui eu que comecei lá atrás. Isso começou por uma questão muito bizarra, porque eu dou aula na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu dava aula na quarta-feira, os 2 últimos horários. E antes de mim, o Rafael Petef, que é professor de Direito Civil, e cuja tese de doutorado dele foi sobre perda de uma chance, dava aula de Direito Civil. Então eu gostava de chegar antes e assistir a aula do Petef. Pô, o Petef é um baita de um professor, fala. E ele estava dando aula sobre perda de uma chance e disse, porra, isso faz todo sentido no processo penal. Peguei, comprei o livro dele, fui ler o livro de Perda de uma Chance, e aí fiz a modulação. Que a perda de uma chance não pode ser aplicada assim por espelhinho. É justamente isso. Bom, o cara foi preso por tráfico. Tinha 3 usuários que compraram, não abordaram os usuários. Porra, mas não filmaram em 2020? Não tinha câmera para filmar? Pô, toda a polícia de Santa Catarina, o tribunal comprou câmera para todo mundo. Então, o sujeito tem que ter câmera. Tinha em toda a cidade, todo o centro da cidade tem câmera de segurança da prefeitura. Por que não tiraram, não pegaram a câmera de segurança? O que a gente está fazendo é que, se a prova era possível e factível, isso tem um peso porque a muralha da presunção de inocência prevalece em qualquer dedução. Então, eu não posso ter a inferência pela melhor explicação, como o Deltan, teu colega aí de Curitiba, defende. Eu não posso ter uma sana crítica, eu não posso ter nada disso. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a indicador. Então, em 2014, eu escrevi um texto, depois eu escrevi um pouco mais robusto com uma defensora pública, Fernanda Mambrini, e depois no livro eu continuo fazendo. E a Jana Matida fez um podcast lá no Improvável sobre perda de uma chance, que a ideia é de pensar o que a gente pode pensar novos indicadores no processo penal. E aí foi aí que surgiu. Tanto que ela é usada aqui em Santa Catarina por muitos juízes, o tribunal ainda é refratário, mas muitos juízes já usam. O TRF da 4ª Região tem um acórdão legal do relator da Lava Jato, que acolheu a perda de uma chance em 2º grau. Então, ela começa a ser uma lógica diferente. O que tu pensa dela? Eu acho que é interessante, pode ser aplicado sim. Pelo menos é um critério, né? A gente está navegando no mar sem vela, né? Então, Isso. qualquer critério ajuda. Qualquer critério ajuda. Se a gente tiver algum critério que seja efetivo, acho que pelo menos é alguma coisa, né? Como eu te falei, a gente está num ambiente que é tudo desfavorável. E tendo tudo desfavorável, o negócio é tentar alguma coisa, né? Eu queria aproveitar para ti, eu queria aproveitar e dizer que, por exemplo, no caso de desacato, eu sou juiz da turma recursal. O STJ tem um julgado, não tem precedente, tem um julgado, do ministro Ribeiro Dantas, que reconheceu a inconvencionalidade, ou seja, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece que, por força do artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, a criminalização do desacato é inconvencional. O STJ tem um julgamento que foi dito que fez o controle de convencionalidade. O Supremo Tribunal Federal, pela 2ª turma, reformou a decisão do STJ. Eu, como juiz da turma recursal, eu digo, a Corte está acima do Supremo. Se a Corte está acima do Supremo, quem está errado aqui é fator Julia Roberts. Quem está errado é o Supremo Tribunal Federal. Então eu digo assim, o acordo é desacato, controle de convencionalidade. Como a Corte Interamericana está acima do Supremo, eu cumpro a Corte Interamericana que reconheceu que o artigo 13, porque a grande questão do desacato é assim,
E não eu não posso confundir a figura do juiz com a figura do Tiago. Então, muitas vezes a resignação da parte em relação a ti, a liberdade de expressão dela, porque eu não sou, teu questionamento, não é o Alexandre, eu sou representante do Estado, eu que limito, eu que imponho, e quando é o policial na linha de frente, é aquela emoção. Então, o desacato, entendido do modo como é no Brasil, qualquer olhar feio, ela é inconvencional. Por isso que a gente está fazendo... Não se trata, por exemplo, de uma... Quando eu faço um xingamento ad hominem, que eu faço questões vinculadas à raça, cor, eventual problema, aí quando se faz não se exclui todas as possibilidades lá do artigo 139, 138, 140 do Código Penal, ou seja, tudo aquilo permanece, mas aí quem é a vítima é o próprio agente e não o Estado, porque eu não posso falar que o desacato protege o agente, protege o Estado. E se o Estado não pode ter em face da liberdade de expressão, a sua situação. Então, é muito difícil, porque a gente está aqui trabalhando com controle de convencionalidade. A Corte Interamericana declarou inconstitucional quase todos os ordenamentos nacionais da América Latina, dada a tradição autoritária, e muitas vezes, e aí não tem sequer indicadores externos. O policial diz que o sujeito desacatou, xingou, o outro policial confirma e o sujeito é condenado. Isso não é prova. Isso não é prova. Essa questão, Alexandre, ela não sabia que você estava na turma recursal para começar, então somos colegas de turma também. Estou na turma recursal aqui do Paraná. Vocês tiveram há pouco tempo aí a votação para isso, né? Eu fiquei sabendo, não sabia que você estava, mas bacana. Essa questão do controle de convencionalidade em relação ao desacato, eu tenho acompanhado do controle de convencionalidade em si, eu tenho acompanhado já há algum tempo em virtude da questão da argumentação racional, né? E porque eu enfrentava um problema parecido na vara que eu estava antes, que era a Fazenda Pública, antes de seguir para a turma. E lá acontecia o seguinte, uma questão parecida, mas que dizia respeito à lei de anistia brasileira. Então, tinha a lei de anistia, que é uma lei de autoanistia, e o Supremo reconheceu isso, e as leis de autoanistia nós sabemos que a Corte Interamericana entendem inconvencionais, né? Então, o que acontecia? Vinham ações indenizatórias propostas por pessoas torturadas na ditadura, e o Estado do Paraná se defendia sempre, 100% dos casos, dizendo que o Supremo havia reconhecido a constitucionalidade da lei de anistia, aquele acórdão famoso do ministro Eros Grau, numa DPF, 153, se não me engano, alguma coisa com 1 e no final 3, não me lembro exatamente o que tem no meio aí. E aí você ficava na situação que você se encontrou aí, que você se encontrava, quer dizer, ou se encontra ainda, que é você segue o Supremo ou você segue a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Daí você fica naquela situação, bom, se eu sigo a Corte Interamericana, eu estou seguindo um precedente que é compulsório, tem que ser seguido, sob pena, inclusive, do Brasil ser condenado por pagar uma indenização. Agora, se você segue o Supremo Tribunal Federal, né, você está contrariando a Corte Interamericana, quer dizer, você segue o órgão de cúpula ou segue o órgão ao qual o Brasil se vincula por força aí de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Então, aí aconteceu depois, logo na sequência veio o desacato, né? Você e um juiz lá do Rio de Janeiro foram os dois primeiros a reconhecer, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, né? Foram os dois primeiros a reconhecer no Brasil a inconvencionalidade do crime de desacato. Na época você estava numa vara criminal e acho que estava numa vara criminal, né? Ou não? Acho que já era juizado, né? Já era juizado que é competência. Não, eu era da vara criminal porque era acumulado, eram vários crimes, então eu fui... eram vários crimes, é isso mesmo. Eu peguei... Eu até cito... Eu estudei bem essa sua sentença. Daí foram dois os juízes que recomeçaram e depois isso foi até o STJ. Ele chegou no STJ, o STJ veio com essa barbaridade, né, que era a ideia de não poder reconhecer a inconvencionalidade ou manter a constitucionalidade do crime de desacato, em que pese a Corte Interamericana seja bem incisiva quanto ao ponto, né? Então, uma coisa meio bizarra. Guatemala e assim por diante. Exatamente. Eu fiz essa sentença, estou vendo aqui, dia 17 de março de 2015. Essa foi a minha primeira sentença sobre isso. E eu achei até tão bizarro assim, porque eu disse, pô, mas isso aqui a Corte Interamericana já decidiu, fez uma sentença simplesinha, porque eu disse, pô, não tem, quem que vai discutir, quem vai fazer? Sabe o que é mais maluco ainda? Assim, ó, imagina assim, ó, na turma recursal que eu participo, nós somos 4 juízes. 2 entendem que o desacato é constitucional e 2 que não.
Então, Aham. na mesma sessão, no mesmo dia, tem gente que sai absolvida e gente que sai condenada. Pelo menos é composição diferente, né? Mas é com composição diferente, pelo menos, né? Porque o ruim é quando é com a mesma composição, né? É com a mesma. Aquele... É porque como Ah, entendi. são 4 jogadores, a depender quem vota com o outro, muda. Entendi, entendi. Claro, depende da ordem de votação. Entendi. Então, no mesmo dia, na mesma sessão, prevalece ou não prevalece. E todo mundo está de boa fé. A questão é que eu parto de um pressuposto que a Corte Interamericana não é um órgão de consulta, não é um órgão de opinião, não é universitária. A Corte Interamericana tem um papel no nosso sistema e de proteção do pacto. E ali eu não tenho espaço para poder dizer que não é. Até a Paula Bico está aí também, vários colegas nossos aqui, e a minha ideia, então, é fazer isso. Mas qual é a tua pegada aí que tinha falado que ia fazer, como é que era? Ah, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira agora que a gente tem só mais 3 minutos. Então, peraí, primeiro eu vou sortear aqui o número 125, sei lá. André, dá uma olhada aí, número 125, quem que é, para ganhar o livro do Alexandre. Tá? 125. Agora vamos fazer uma brincadeirinha, 125. Na É vaca, entrada aí. é vaca, é vaca. É vaca? É vaca no jogo do bicho, que se vê. Uhum. Aliás, é outra que a gente também não condena a contravenção, que a gente diz que não tem sentido. Enfim, vai. Boa, Vai lá. boa. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui nesses últimos 4 minutos, Alexandre, que é o seguinte, outro dia eu fiz isso numa aula e ficou bem legal. Então, para o pessoal entender, eu vou falar assim um tema, tá? É um bate-volta. Vou falar um tema, você responde em até 2 palavras. Depois você faz uma pergunta e eu faço a mesma coisa. Tá A gente bom, faz umas 3 dessas aqui para finalizar. Beleza? Pode ser? beleza, vamos embora. Preparado aí? Vamos lá. Vamos lá. STF e ativismo, em 2 palavras. Roberto Barroso. Boa, boa. Pensei que você fosse falar Constituição Barroso. Me deu dizer Barroso. Inquérito fake news. Inquérito fake. Agora, Inquérito fake. Inquérito, o que significa? Qual é o grau de constitucionalidade do inquérito da fake news do Supremo Tribunal Federal? 2 palavras. Não sei, porque eu não conheço o inquérito, pô. Não dá pra saber. Ninguém sabe. Inquérito oculto. Ninguém conhece, não dá pra saber, né? Boa essa, né? É igual. Ó, mais uma pra você. Mais uma para você. Teoria dos jogos, STF e Poder Executivo. Bom, em 2 palavras. Em 2 palavras. Teoria dos jogos, STF e Poder Executivo. Equilíbrio de Nash. Boa. Boa. Aí, quem não sabe o que é equilíbrio de Nash vai comprar o livro. Tá R$ 39,90 também esse livrinho aqui, quem quiser, para entender o que é equilíbrio de Nash. É bem interessante. Aliás, eu só vou dar uma roubadinha do teu tempo, assim, porque... Opa, vamos lá. Uma das coisas mais legais que eu aprendi estudando teoria dos jogos, associada à teoria da guerra, é que hoje a gente tem militares no poder. Tá? E uma das coisas que eu aprendi na guerra, eu fiz um curso também lá fui dar um curso lá na Escola Superior de Guerra, lá na Amazônia, com o ministro José Barroso, do STM. Vai acabar em 15 segundos aqui. Qualquer coisa eu te chamo de novo aí. Não, mas eu tenho outro na sequência. Hoje vai ser um dia corrido. E a questão é assim, todo mundo que estuda guerra sabe uma coisa, que a dissimulação prevalece.